Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção aumento de pena para crimes contra mulheres com uso de inteligência artificial. Aprovado financiamento com melhores condições para a indústria verde. CPI das apostas aprova relatório e pede indiciamentos. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra a mulher quando ela for vítima de manipulação e distorções de sua imagem e voz por meio de inteligência artificial e outras tecnologias. A violência psicológica contra a mulher é definida pelo Código Penal como ações que causam dano emocional, prejudicando seu desenvolvimento ou controlando suas ações e decisões. O crime pode ocorrer por meio de ameaças, humilhações, manipulações e outras formas de abuso, afetando a saúde psicológica da vítima. O projeto aprovado agora segue para a sanção presidencial. Os detalhes com a repórter Érica Christian. De autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o projeto aumenta a pena do crime de violência psicológica contra a mulher cometido por meio da manipulação de imagens e vídeos. Enquadrado como violência psicológica, esse crime terá a pena de 2 anos de prisão e multa, aumentada na metade, quando praticado com o uso de recursos tecnológicos que alterem a imagem ou o som da mulher atacada. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, foi vítima de violência psicológica nas eleições de 2018 com a publicação de fotos falsas de nudez. Inteligência artificial é o mais novo, vamos dizer, aparato dos bandidos para extorquir mulheres, para criar histórias contra elas, macular a sua imagem perante a sociedade, que é uma consequência tanto para a mulher quanto também para as famílias. Então, nesse projeto eu enxergo a importância dele, por tentar reprimir. Além da violência psicológica, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que a manipulação de imagens de mulheres pode provocar demissões e até mesmo casos de ideação suicida. Eu tenho um caso de uma pastora da igreja evangélica que uma imagem dela foi manipulada. Até ela provar que ela não era, ela foi punida e perdeu o cargo. Durante o período eleitoral agora, nós tivemos candidatas mulheres vereadoras que tiveram imagens manipuladas. Aprovado sem mudanças no Senado, o projeto da manipulação de imagens e vídeos contra mulheres segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado também aprovou o projeto que aumenta as penas para crimes como abandono por invalidez, maus tratos e exposição de idosos a risco. A pena para quem deixar idosos sem cuidados pode variar de 2 a 5 anos de prisão, chegando a 14 anos em caso de morte. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ressaltou que a proposta visa coibir maus tratos pelos próprios familiares, incluindo isolamento em condições degradantes. Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a medida impede que agressores escapem da prisão por penas mais brandas. Ainda de acordo com a proposta, os crimes contra idosos não poderão ser julgados nos juizados especiais, que concedem benefícios processuais. A proposta, alterada pelo Senado, retorna agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras para a gratuidade na Justiça no caso de conciliações ou câmaras de mediação. A proposta estabelece que despesas que superarem os limites fixados pelos tribunais em ações gratuitas serão pagas com recursos orçamentários. Repórter Bruno Lourenço. O projeto aprovado pelos senadores determina que se a remuneração das câmaras de conciliação e mediação na Justiça em ações com beneficiários de gratuidade ficar acima de limites fixados pelos próprios tribunais, as despesas serão pagas com recursos orçamentários, sejam eles do Poder Judiciário, da União, dos Estados ou Distrito Federal. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, diz que a proposta esclarece dúvidas, garante a gratuidade e valoriza o trabalho de mediadores e conciliadores. Desta maneira, as câmaras de conciliação e mediação não deixarão de receber a devida remuneração, ainda que a sua atividade se dê em processos nos quais uma ou mais partes sejam beneficiárias da gratuidade da justiça, resolvendo-se por completo o problema
O Código de Processo Civil diz que conciliador e mediador devem ser remunerados em consonância com tabela fixada pelo respectivo tribunal, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. A exceção é para o trabalho voluntário ou se o tribunal contar com um quadro próprio de conciliadores e mediadores. E o projeto que prioriza a indústria verde no financiamento às exportações foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto prevê novos critérios associados à sustentabilidade ambiental e segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade o projeto que garante prioridade para empresas exportadoras que seguirem critérios de sustentabilidade na obtenção de crédito do PROEX, o Programa de Financiamento às Exportações. De autoria do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o texto define como indústria verde aquelas que promovam reciclagem, redução de emissões de poluentes e diminuição do consumo de água, combustíveis e energia elétrica. Segundo Renan, o Brasil poderá se tornar líder global nas exportações de produtos com selo sustentável, com potencial de gerar até 400 bilhões de dólares em exportações até 2032. Nós apresentamos esse projeto exatamente porque o mercado internacional demanda produtos sustentáveis, elaborados. O relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, ampliou a definição de indústria verde para incluir bens e serviços sustentáveis e substituiu a palavra prioridade por tratamento especial para evitar favorecimento excessivo de um setor. O projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário do Senado. A CPI das apostas esportivas aprovou seu relatório final que recomenda indiciamentos de 2 empresários e de Bruno Tolentino, que é tio do jogador Lucas Paquetá. O documento será encaminhado ao Ministério Público, que poderá apresentar denúncias contra os envolvidos. A comissão ainda sugere medidas para melhorar a legislação e fortalecer a fiscalização do setor. Repórter Pedro Pincer. A CPI pede o indiciamento de Bruno Tolentino por manipulação de resultados. Ele é tio do jogador Lucas Paquetá, que atua no futebol inglês e muitas vezes na seleção brasileira. O relatório produzido pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, também pediu o indiciamento dos empresários Thiago Chambó e William Rogato. De acordo com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, um dos resultados práticos da comissão foi a prisão de Rogato, conhecido como Rei do Rebaixamento, nos Emirados Árabes. O rapaz está lá há 4 meses preso em Dubai, né? Confessou nessa CPI porque tem um mandato de prisão preventiva por manipulação e por isso foi desse processo que saiu o alerta vermelho que o prendeu lá desembarcando em Dubai. Romário afirmou no relatório que a CPI evidenciou que praticamente todos os escândalos recentes envolvendo a manipulação de competições estavam relacionados com apostas em eventos isolados, especialmente os casos envolvendo atletas conhecidos. O senador fez um balanço dos trabalhos do colegiado. A gente conseguiu indiciar as pessoas que realmente tinham que ser indiciadas e a gente espera que as instituições competentes tomem realmente atitudes em relação a esses indiciados. O relatório final também propõe uma emenda constitucional e 3 projetos de lei para coibir a manipulação de jogos. A emenda obriga o comparecimento de qualquer cidadão nas CPIs, inclusive com uso de força policial. E um dos 3 projetos de lei aumenta a pena do crime de fraude em evento esportivo para até 10 anos de prisão e multa. E está marcada para amanhã uma sessão do Congresso Nacional para votar a proposta orçamentária de 2025. A votação foi antecipada após a leitura do relatório final do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O relator explicou que a demora na apresentação do texto final se deve a ajustes solicitados pelo Poder Executivo, incluindo a realocação de recursos para o programa Auxílio Gás. Coronel alertou que, caso novos atrasos ocorram, a votação poderá ser adiada para a primeira semana de abril, já que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, estarão fora do país na próxima semana. Eles viajam no sábado para acompanhar o presidente Lula em uma visita ao Japão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.